Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa temática da aula passada. Espero que todos vocês estejam bem, vocês alunos da EJA, alunos que eu tenho um grande apreço, um grande respeito. E a gente hoje vai discutir um pouquinho sobre aquilo que a gente vinha falando nas últimas aulas sobre cidadania, direitos, deveres. Então hoje eu trouxe um complemento daqueles textos para que a gente pudesse conversar. Então se inscrevam no nosso canal, curtam, participem, assistam nossas aulas para que a gente possa assim depois fazer os nossos debates, ok? Então a gente sabe que aqui é tudo simples, mas é tudo feito de bom coração para que vocês possam ter um pouquinho do conhecimento daquilo que nós estamos aqui para transmitir. Cidadania e inserção social. Então, para que o exercício da cidadania seja pleno, é fundamental que os direitos dos cidadãos sejam reconhecidos, mas também que sejam respeitados, não é? Então, além disso, é necessário que ocorra a inserção do indivíduo na vida em sociedade. Então, no Brasil, ainda é comum existirem grupos que não têm acesso de maneira igualitária a muitos direitos. Isso é o caso, por exemplo, de muitos idosos, de pessoas também com deficiência. Então, muitos desses grupos, eles vivem em nossa sociedade, mas muitos deles têm os seus direitos, mas esses seus direitos eles não são aplicados de forma igualitária. E muitos dos nossos idosos, dos nossos deficientes, né, pessoas com deficiência, acabam que sofrendo muito, né, com relação a isso, tá certo? Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós conhecemos por IBGE, em 2017, por exemplo, o Brasil contava mais de 30 milhões de idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos. Então, pesquisas apontam, né, que até 2025 o país estará no 70º lugar mundial quanto ao número de idosos, tá certo? Então, como vocês podem perceber, eu creio que com base nessas garantias, nesses direitos, na forma como se tem tratado os nossos idosos, a gente tem que cada dia mais melhorar. Não estamos no ponto ideal, estamos longe ainda daquilo que seja ideal. Nós precisamos melhorar para que os nossos idosos eles possam viver melhor, com um pouco mais de qualidade, para que a gente possa ter uma população idosa, né, em número maior, tá certo? Então eles têm direito, eles trabalharam muito, eles são pessoas que merecem todos os respeitos e muitas vezes os seus direitos eles não são aplicados, né? Eles até têm, eles sabem que têm, as pessoas sabem que têm, mas eles não são aplicados. Então é preciso que a gente tenha consciência, certo? É comum você ainda ver muitos jovens, muitas pessoas que ocupam lugares nos ônibus, em metrôs e assim sucessivamente, que poderia ser dado a um idoso, né? E muitas vezes o idoso está ali em pé, não é respeitado, às vezes o próprio tratamento, as próprias famílias que não têm tratado seus idosos com o devido respeito. Então nós precisamos pensar que um dia nós seremos também idosos, não é? Então a gente está caminhando para ser idosos e a gente precisa desse respeito também. Então para que isso aconteça, você tem que aprender também desde já para que você construa uma sociedade mais igualitária e que possa pensar melhor nas pessoas que estão ao seu redor. Então, o aumento na longevidade, ele reflete, entre muitos outros fatores, né, os avanços da medicina, que é muito importante a gente ressaltar isso, porque traz uma melhor qualidade de vida, tá certo? Contudo, ainda identificamos muitas ofensas, humilhações, falta de oportunidade de trabalho, abandono. Isso aí é muito comum você encontrar ainda hoje em dia o abandono, tá certo? Muitas pessoas fazem isso, abandonam os idosos. Então, em 2003, né, com o objetivo de garantir os direitos dos idosos, foi instituído o Estatuto do Idoso. Então, alguns dos artigos a gente vai ver aqui, né, só alguns desses artigos, tá certo? Como o artigo que é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos,
O artigo 5º, que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, e o idoso tem direito ao exercício de uma atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Ou seja, esse estatuto ele se torna um marco, ele se torna importante, ele se torna um documento que vem, de certa forma, mostrar que a sociedade ela precisa se preocupar, sim, com as pessoas mais velhas, tá certo? Como pode ser observado, então todos esses direitos previstos no Estatuto do Idoso conferem dignidade e qualidade de vida a quem contribuiu com o país durante toda a sua vida. Por isso que é preciso que a sociedade como um todo ela reconheça a importância dos idosos para que eles sejam tratados com respeito, com dignidade, porque todos eles merecem, né? Então, nós temos idosos nas nossas famílias e nós merecemos tratá-los com dignidade, com respeito. É fundamental para que nós possamos, assim, ter pessoas idosas vivendo com qualidade no nosso meio, né? Qualidade de vida, tá certo? Então, esse trechozinho aqui para a gente ler, né? Para muitas pessoas, o idoso é um peso, um fardo, mas essas pessoas esquecem que este já contribuiu para com a sociedade e que em tempos atrás foram crianças, adolescentes e adultos. Então é importante lembrar que os jovens precisam refletir sobre a velhice, para que no futuro a sociedade possa oferecer mais atenção a essa etapa da vida. Então se constrói, né, um discurso desde já. Então é preciso fazer com que a juventude ela passe a perceber a importância da pessoa mais velha. Então cabe ressaltar que junto com a velhice chegam os problemas de saúde, aposentadoria, as mudanças fisiológicas, né? Mas é preciso valorizar o idoso que tem muita experiência. Ele sabe de muita coisa, já passou por muitas coisas na vida, muitos acontecimentos para relatar aos mais jovens, né? Para nós historiadores, um depoimento de um idoso é uma riquíssima fonte de informações sobre determinado período da história da humanidade, né? Mas a gente sabe que o idoso ele tem as suas fragilidades, né? Chegam a idade, chegam as doenças, né? A velhice traz tudo isso e muitas vezes o idoso ele não consegue ter pessoas que possam, né, conviver com ele de uma forma adequada e dar a ele, né, um suporte para que ele tenha uma velhice boa, né? Uma velhice onde ele possa encontrar amor, paz, tranquilidade. Então o idoso ele não deve mais ser visto como incapaz. Não, o idoso ele pode ter suas fragilidades, mas ele não é uma pessoa improdutiva. Ele não está ultrapassado, ele está vivendo um momento lento da vida, né? Porque a idade cronológica não se refere a ter ou não capacidade para aprender e para pensar. Tem pessoas mais velhas que conseguem estudar, conseguem participar, então são importantes demais para a vida das pessoas. Por isso que é importante valorizar. E aí a gente traz uma pergunta para vocês refletirem, né? Se vocês já presenciaram alguma situação de maus tratos ou discriminação contra idosos, eu peço que vocês façam esse relato no caderno de vocês como atividade, ok? Então é importante a gente refletir sobre isso, tá certo? E aquele que se sentir à vontade, entre em contato com o professor Luiz pelo seu WhatsApp, né? E possa mandar sua mensagem, dizer, né? Relatar se você já se deparou com algum tipo de situação como essa, tá certo? Também temos as pessoas com deficiência, né? A gente não pode deixar de lembrar. Também é um outro grupo de pessoas que sofrem muito mediante a nossa sociedade. Então, os dados do IBGE de 2010 mostram que cerca de 45 milhões de brasileiros tinham algum tipo de deficiência. Então, esse número representa o quê? Mais de 20% da população. Então, muitos deles sofrem diariamente com as dificuldades de acesso, principalmente aos direitos básicos, né? Como a educação, locomoção. Então, é muito difícil para uma pessoa deficiente, tá certo? Não é impossível. E essas pessoas, elas são importantes, elas têm muito a oferecer, tá certo? Mas é preciso que também a gente possa dar melhores condições para muitas dessas pessoas. Em 1975, a Organização das Nações Unidas, conhecida por ONU, ela instituiu a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes.
No Brasil, uma série de leis e decretos trata dessa questão, estabelecendo normas que vão garantindo os direitos das pessoas com deficiência. Então, ainda há, porém, um longo caminho a trilhar, né? Então, a história com relação aos cuidados ao idoso, ao deficiente, ainda tem muita coisa a se discutir e a se trabalhar. Uma das mais importantes conquistas observada na legislação brasileira foi a garantia de atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que significa dificuldade para se locomover, como idosos e gestantes. Então, a lei no número 8.213 de 1991, ela determina que toda empresa com mais de 100 funcionários deve destinar parte de suas vagas a pessoas com deficiência. Mesmo assim, a entrada no mercado de trabalho ainda é um grande desafio. Preconceito, dificuldade de acesso, falta de recursos, de qualificação. Então, são muitos os obstáculos que essas pessoas têm que enfrentar no seu dia a dia. A gente traz aqui um exemplo, né, de algumas pessoas que se superaram. A exemplo da velocista Terezinha Guilhermina, que foi medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, né, com o seu guia ao lado. Além dela, a gente tem outros atletas. Eu trago aqui apenas a imagem desses dois grandes atletas para simbolizar, né, a importância de que é preciso valorizar essas pessoas em todos os aspectos e em todos os campos. Né? Aqui no esporte eles conseguiram se destacar, uma velocista, um nadador. Então são pessoas que hoje trazem, né, para o nosso país medalhas de ouro, certo? São figuras importantes, mas que tiveram muitas dificuldades e assim mesmo conseguiram superá-las, certo? Porque encontraram apoio, né, em alguns grupos, em algumas pessoas que acabaram ajudando-os a se desenvolverem e assim serem orgulho para o nosso país. A escola, eu trago mais um questionamento para a gente refletir sobre a escola em que você estuda, se ela está adaptada para atender às necessidades das pessoas com deficiência. Caso não esteja, o que a gente poderia fazer, não é, para melhorar tudo isso, tá certo? Que medidas a gente poderia tomar para melhorar essa situação, tá certo? Nós somente não, né? Não só nós, mas que medida os órgãos responsáveis poderiam fazer? E aí temos as políticas de ações afirmativas, que ao longo dos anos os governos têm adotado essas ações, né? Políticas afirmativas estão sendo implantadas ou vêm sendo implantadas no Brasil desde a década de 1980. Então, para que haja um acesso igualitário dos direitos, as cotas, por exemplo, são uma dessas alternativas. São a política de ação afirmativa mais comum que é adotada no nosso Brasil, né? Essa iniciativa garante, por exemplo, a reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos. Então, geralmente, quando você vai fazer um concurso público, tem sempre as vagas para as pessoas que não têm deficiência. Existe também aquelas vagas destinadas às pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá certo? Então, a exigência também de um número mínimo de mulheres entre os candidatos, certo? Em um partido político, ou ainda reserva de vagas em universidades para negros. Então, tudo isso são tidos como cotas. Para indígenas também, alunos que são egressos de escolas públicas, essas pessoas têm direito às cotas, tá certo? E isso facilita a entrada dessas pessoas em algumas dessas modalidades aqui sendo citadas. A prática cidadã dos direitos aos deveres. Ser cidadão não se limita a exercer os direitos assegurados pelo Estado, não se limita a exercer os direitos assegurados pelo Estado, mas também a cumprir os deveres perante a sociedade. Então, no dia a dia, nós nos deparamos, certo, com situações em que podemos exercer efetivamente nosso papel de cidadão e, ao mesmo tempo, cumprir os nossos deveres. Isso ocorre porque quando nós opomos a uma injustiça, tá certo? Então, por isso, a prática cidadã ela envolve
desde ações como não jogar o lixo na rua, como não destruir os bens públicos. Isso é uma prática cidadã. Então, se você sabe do horário do carro do lixo, procura colocar o lixo naquele horário. Então, você também ter cuidado com os bens públicos. Ele não é um bem particular que você faça o que bem entende, certo? É um bem público, você tem que respeitar, assim como também respeitar as leis, pagar os impostos, tá certo? Até práticas que implicam a preservação do meio ambiente também é uma prática, tá certo? Que deve ser exercida como direito do cidadão, um dever do cidadão, tá certo? O trabalho em prol de causas humanitárias. Então, esses são alguns dos deveres que a gente deve fazer, exercer, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, tá certo? Aqui a gente traz alguns exemplos, né, através das imagens, de que é preciso preservar as praias, não jogar lixo no mar. As pessoas vão para as praias, certo? Levam as suas coisas. Geralmente, se você for para a praia, leve uma sacola. Você vai chupar um picolé, joga o papel do picolé, aquele pauzinho de picolé na sacola que você leva. Se leva algum tipo de lanche, refrigerante, leve a sua sacola. Você já vai para a praia, mas não deixa o lixo na praia. Você coloca num saco de lixo, amarra e joga num lugar adequado. Isso é na praia, nos parques, nas praças, né? Como a gente tem aí o exemplo do jovem, né, com um saco de lixo tirando, né, garrafas que as pessoas jogam no meio da rua. E outra prática também é plantar, né, cuidar da natureza. É importante que se faça tudo isso com responsabilidade. Então, no trânsito também é muito importante, viu? Ter cuidado com o trânsito. Então, da mesma forma que o motorista tem que ter cuidado com o trânsito, certo? Ele tem que ter cuidado com o dirigir, com o estacionar, principalmente aqueles que gostam de estacionar em vagas destinadas às pessoas com deficiência, às pessoas idosas. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Os pedestres também, viu? Precisam ter cuidado, porque a gente também faz parte do trânsito. Então é preciso que ande com cuidado, tá certo? Para não se colocar em risco na via pública. Então por isso que é importante utilizar a faixa de pedestre, prestar atenção no semáforo quando for atravessar as ruas, certo? Não circular em áreas exclusivas para o tráfego de veículos, entre outras ações. Então isso é muito importante para que você tenha uma prática mais adequada, tá certo? Para você assim viver melhor em sociedade, tá bom? E a gente finaliza com essas atividades que vocês vão refletir também sobre as mesmas para que a gente possa assim trabalhar os nossos conteúdos, tá certo? Então fica aqui, né, mais um resumo para vocês do professor Luiz, que traz aqui com todo carinho para que vocês possam assim entender um pouquinho melhor da nossa história, da nossa cidadania, daquilo que nós devemos fazer enquanto cidadãos, ok? Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde a todos, né? Porque aí vai depender do horário que você possa estar assistindo ao vídeo. Então você fique à vontade para participar, curtam, se inscrevam e participem das aulas do professor Luiz, né? Tudo simples, de bom coração, para que vocês possam assim ter um pouquinho desse conhecimento que a gente está tentando transmitir para todos vocês. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos.